São Carlos Borromeu. Inspire-se. Imagine um homem cuja dedicação à fé e à moralidade era tão poderosa que abalava as estruturas do poder em uma das cidades mais importantes do mundo. São Carlos Borromeu, um santo que enfrentou adversidades intensas, ousou desafiar a corrupção e a hipocrisia, mantendo-se firme em sua missão de servir a Deus e ao povo. Ele reformou costumes, enfrentou autoridades, e, mesmo perseguido, jamais renunciou ao seu papel de pastor. O que levou um bispo tão admirado a ser alvo de tanta resistência? E o que fez o governador que o combatia a mudar de ideia no leito de morte? Prepare-se para conhecer a vida do santo que não se deixou dobrar pela adversidade, um verdadeiro exemplo de fortaleza e caridade. No dia 4 de novembro, a Igreja celebra São Carlos Borromeu, que entrou para a glória em 1584. São Carlos Borromeu é contado entre os maiores santos que glorificaram a Igreja Católica no século XVI, defendendo-a vitoriosamente contra os inimigos que se levantaram contra ela. No calendário dos santos, ele figura com o nome dos ascendentes maternos. A família Borromeu, antes conhecida como Frank, residia originalmente na cidade de San Miniato, mas, ao longo do tempo, se ramificou, com representantes em Florença, Pádua e Milão. Giberto, senhor de Arona, no Lago Maior, casou-se com Margherita, filha de Bernardino Médici de Milão e irmã de Gianangelo, que mais tarde se tornaria o Papa Pio IV. Dessa união nasceram 3 filhos, o Frederico, Carlos e Camila. Esta última se casou com César Gonzaga de Guastalla e se destacou por sua grande virtude. Frederico, o primogênito, casou-se com Virgínia della Rovere, filha do Duque de Urbino, e faleceu aos 27 anos. Carlos, o segundo filho de Giberto, nasceu em 2 de outubro de 1538. Desde criança, Carlos revelou um talento excepcional e uma inteligência rara. Ao lado dessas qualidades, manifestava uma forte inclinação para a vida religiosa, expressa por sua piedade e temor a Deus. Seu passatempo favorito era construir pequenos altares diante dos quais, em presença de irmãos e amigos, ele imitava as funções sacerdotais que observava na igreja. Embora fosse apenas um inocente brinquedo infantil, o amor pela oração e o desprezo pelos divertimentos mundanos eram sinais claros de sua vocação sacerdotal. Seus pais, ao perceberem que o futuro da família estava garantido pelo primogênito Frederico, incentivaram Carlos a seguir a carreira religiosa. Com 12 anos, ele recebeu a tonsura e o hábito talar. Em virtude da renúncia de seu tio Júlio César, Carlos foi nomeado beneficiário da abadia de São Graciano, o que o ligou oficialmente à vida pública da igreja. A administração dos rendimentos dessa abadia exigia-lhe uma postura íntegra, e ele encarava os bens eclesiásticos como propriedades de Cristo, destinados ao sustento dos pobres. Assim, ele não permitia que tais recursos fossem usados para necessidades familiares. Aos 16 anos, matriculou-se na Universidade de Pavia para assistir às aulas do renomado canonista Francisco Alciati. Durante 5 anos, permaneceu em Pavia, dedicado aos estudos e às práticas de piedade, e, nesse período, fundou um patronato para estudantes pobres, cuja organização foi possível graças à cessão de um benefício eclesiástico por seu tio materno, o cardeal de Médici. Ao receber a notícia do falecimento de seu pai, Carlos retornou à sua casa, onde demonstrou, em suas ações, o espírito e a vocação de alguém predestinado a grandes feitos. Ele se mostrou imune às tentações mundanas e considerou como seu dever reconduzir os monges da abadia à observância dos deveres religiosos, conseguindo, com bondade e firmeza, que voltassem à vida de dedicação. Até aquele momento, o jovem de 22 anos não tinha plena consciência do papel importante que desempenharia na Igreja Católica. O tio materno de Carlos, Gianangelo, havia sido eleito Papa, assumindo o nome de Pio IV. Dos parentes que foram a Roma para congratulá-lo, Carlos foi o único a não comparecer, o que parece ter sido uma escolha intencional. Pio IV, no entanto, chamou o sobrinho à capital da cristandade e lhe concedeu posições elevadas na hierarquia eclesiástica. Em 1560, Carlos foi nomeado protonotário apostólico, referendário e cardeal diácono da Igreja de São Vito. 8 dias após essa nomeação, ele foi feito arcebispo de Milão, embora com a obrigação de residir em Roma.
Recebeu ainda o título de legado apostólico de Bolonha, Romanha e Ancona, além de ser nomeado protetor de Portugal, dos Países Baixos, da Suíça Católica, dos franciscanos e carmelitas e presidente da Consulta, um conselho consultivo para assuntos exteriores da Igreja. A acumulação de cargos em uma única pessoa, prática frequente no contexto do nepotismo, gerou um descontentamento geral, mas ninguém estava mais insatisfeito do que o próprio Carlos, que desejava uma reforma radical na administração da Igreja. Suas ações logo revelaram uma capacidade administrativa extraordinária, aliada a uma justiça rigorosa e imparcial. Acessível ao diálogo, mas imune à adulação, ele era extremamente vigilante e ao mesmo tempo compassivo, demonstrando, mesmo jovem, as virtudes de um verdadeiro homem de Deus, cumpridor de seus deveres. Dotado de modos refinados e de um trato social distinto, ele se destacava nas altas esferas romanas. O jovem cardeal fundou uma associação de intelectuais, religiosos e leigos, que se reuniam no Vaticano. Nessas sessões, cada membro tinha a oportunidade de expor suas ideias em forma de palestras, discursos ou discussões. Inicialmente, os temas eram variados, mas, com o tempo, passaram a tratar exclusivamente de assuntos teológicos. O patronato que ele havia fundado em Pavia foi transformado em um colégio para estudantes pobres. O ano de 1562 trouxe a Carlos a graça do sacerdócio. Morrera-lhe o irmão Frederico, sem deixar filho varão, e os parentes insistiram, com grande empenho, para que Carlos abandonasse a carreira e tomasse estado. O próprio Papa fez-se intérprete do desejo da família. Por tudo que foi dito acima, não é de se admirar que a situação em que se encontrava a família dos Borromeus não suscitasse qualquer luta no coração de Carlos. Para pôr fim a todas as reclamações dos parentes, ordenou-se clandestinamente, após o fato consumado, surpreendeu-os com a notícia de seu sacerdócio. Ao Papa, que não se conteve e externou a Carlos o grande descontentamento causado por seu ato, este respondeu: Santo Padre, não vos queixeis de meu proceder. Uni-me à esposa que muito amava e desejava com todo o ardor. A partir desse momento, nota-se na vida de São Carlos uma tendência declarada para a vida ascética. O jesuíta Padre Ribeira foi seu confessor e diretor de consciência, e o introduziu cada vez mais na vida espiritual, oculta em Deus. No silêncio da meditação, Carlos organizou planos grandiosos para a reorganização da Igreja Católica. Todos esses planos convergiam na ideia de concluir o Concílio de Trento. De fato, era o que a Igreja, profundamente abalada, mais necessitava como base e fundamento da renovação e consolidação da vida religiosa. Por toda parte surgiam abusos e sintomas indubitáveis de uma decadência deplorável e de uma séria perturbação do regime eclesiástico. O Duque Alberto da Baviera havia introduzido arbitrariamente a comunhão dos fiéis sob ambas as espécies. O rei alemão Fernando publicara um catecismo com orientação contrária ao concílio. Entre os políticos franceses, circulava a ideia de um concílio nacional. Na Polônia, realizou-se um concílio nacional de todas as confissões. Na Inglaterra, reinava Isabel, que, para legitimar sua sucessão, proclamara a independência da Igreja Anglicana em relação a Roma. Apenas a Espanha desejava a conclusão do Concílio de Trento. Carlos, incansavelmente, chamava a atenção de seu velho tio para essa necessidade, reconhecida por todos os amigos da Igreja. De fato, o concílio se realizou, e não exageramos ao apontar Carlos como a força motriz daquela grandiosa renovação da vida católica. Carlos quis ser o primeiro a executar as ordens da nova legislação, ainda que, por essa obediência, tivesse que deixar uma posição para ocupar uma inferior. Já fazia 10 anos que a diocese não via outro além dos comissários do Antístate. A autoridade do vigário-geral não era suficiente para aplicar as determinações do Concílio de Trento, que, com traço enérgico, cortava abusos enraizados na vida do clero secular e regular, que alegavam a seu favor a força do costume de muitos anos. Carlos visitou a diocese, e sua entrada em Milão foi semelhante a uma apoteose. Mandou retirar os retratos de seus antepassados das salas do palácio e colocou, em lugar deles, a imagem de seu glorioso antecessor e modelo, Santo Ambrósio. Um mês depois de sua chegada, convocou o primeiro concílio provincial, cujo tema principal era a reforma da vida clerical, de acordo com as determinações do Concílio de Trento. O concílio foi interrompido pela morte do Papa. Chamado a Roma,
Carlos assistiu seu tio na hora da morte, em 1565. No conclave que se reuniu para a eleição do novo Papa, Carlos participou ativamente. Seu primeiro pedido ao Papa Pio V foi o de poder retornar à sua diocese, o que o Sumo Pontífice, ainda que com pesar, concedeu. De volta a Milão, Carlos empreendeu uma atividade grandiosa, primeiro visando a reforma do clero. Para esse fim, organizou uma série de concílios provinciais e diocesanos, escreveu uma excelente instrução para os confessores e publicou as constituições e regras da Sociedade das Escolas de Doutrina Cristã. Em segundo lugar, trabalhou para a criação de seminários menores e maiores e construiu, em Milão, o Colégio Helvético. Encontrou uma resistência tenaz e inesperada ao estender a reforma às ordens religiosas. Os conegos de Santa Maria della Scala, apoiando-se em antigos privilégios garantidos pelo rei da Espanha, que também era duque de Milão, negaram ao arcebispo o direito da visita canônica e levaram o atrevimento ao ponto de pronunciar uma sentença de excomunhão contra o prelado. A mesma humilhação veio-lhe dos franciscanos e dos humilhados. A ordem dos humilhados foi dissolvida, e este ato encerrou a resistência das ordens. Em outras congregações religiosas, o arcebispo encontrou os mais dedicados auxiliares, como, por exemplo, nos jesuítas, nos irmãos e irmãs das escolas, nos teatinos e capuchinhos. Uma organização admirável que o arcebispo criou entre o clero secular foi a Congregação dos Oblatos, composta de sacerdotes seculares que, por único voto, deviam estar sempre à disposição do prelado, onde e quando ele precisasse de auxílio. As visitas pastorais nos dão uma clara ideia do espírito apostólico de Carlos Borromeu. Não lhe era indiferente o modo como o clero cumpria o dever, nem como o povo mostrava interesse em aceitar a doutrina cristã e as determinações da autoridade eclesiástica. Não havia paróquia, por mais pobre ou inacessível que fosse, que não recebesse a distinção de sua visita. No meio das fadigas da viagem, muitas vezes ele próprio carregava a bagagem, conservava sempre o bom humor. Com os pobres, partilhava o pão dos pobres. Havia dias em que não consumia mais do que pão e água. Suas visitas à Suíça se tornaram historicamente importantes, pois lá fundou instituições católicas de grande valor. Não só os católicos, mas também os próprios protestantes o recebiam jubilosamente como o Santo Bispo. Por intercessão de Carlos, a Suíça católica recebeu um núncio apostólico. Foi ele que introduziu na Suíça a Companhia de Jesus e defendeu os católicos suíços contra as inovações do protestantismo. Carlos sabia muito bem que a caridade também abre os corações para a religião. Por isso, grande parte de sua receita era destinada aos pobres, reservando para si apenas o indispensável. Heranças ou rendimentos que lhe vinham dos bens de família, ele distribuía entre os desvalidos. Porém, essas doações não se comparam às obras de caridade que praticou quando, entre 1569 e 1570, a fome e uma epidemia semelhante à peste atingiram a cidade de Milão. Quando já não tinha mais do próprio para dar, ele pedia esmolas pessoalmente para os pobres, abrindo assim fontes de auxílio que teriam permanecido fechadas. Em 1576, quando a cidade foi visitada pela peste e o povo, abandonado pelas autoridades, não tinha outro recurso senão o bispo. Este não apenas fundou hospitais e lazaretos, que ele mesmo mantinha, mas também buscava pessoalmente os pobres doentes, consolava-os e lhes administrava os sacramentos. Quando todos os recursos se esgotaram, Carlos utilizou tudo o que possuía para aliviar a sorte dos enfermos. Mais de 100 sacerdotes perderam a vida no serviço aos doentes, mas Deus preservou a vida do arcebispo, que aproveitou a ocasião para exortar impiedosos e ricos esquecidos de Deus. A peste impulsionou a fundação de um grande asilo para pobres. Além dessa instituição, outros estabelecimentos de utilidade pública devem sua fundação a São Carlos, como, por exemplo, o Instituto dos Nobres em Milão, a Pia União pela Salvação de Pessoas do Sexo Feminino em Situação de Risco e diversas associações de beneficência. São Carlos também escreveu duas pastorais, uma intitulada Reminiscências para o Povo da Cidade e do Arcebispado de Milão e Instruções para todas as classes, para praticarem as virtudes da vida cristã e outra intitulada Reminiscências dos Dias Dolorosos da Peste. Quem diria que um bispo tão zeloso e tão santo pudesse ser alvo de acusações, como se tivesse tendências antipolíticas e antipatrióticas? Os primeiros que o atacaram foram aqueles que mais se sentiram incomodados pela obra de reforma promovida pelo prelado.
Entre os leigos, destacavam-se principalmente representantes da alta aristocracia, cuja vida estava em contradição com as leis da Igreja sobre o matrimônio. Entre os clérigos, em primeiro lugar estavam frades rebeldes que, intimados a submeter-se à reforma, se apoiavam em direitos inatacáveis e privilégios centenários. Milão, pertencente ao Reino da Espanha, era governado pelo Duque de Albuquerque, que, como admirador pessoal do venerável bispo, sempre manteve boas relações com a cúria. O seu sucessor, porém, Aloísio Requesens, ao atender às reclamações dos que se julgavam ofendidos em seus direitos, desrespeitou a jurisdição episcopal e respondeu à sentença de excomunhão com a ocupação militar do Castelo de Arona, propriedade dos Borromeus, e do Palácio Arquiepiscopal. No ano de 1579, uma deputação apresentou em Roma as seguintes queixas contra o arcebispo: Carlos Borromeu teria proibido as danças e diversões públicas aos domingos, teria impedido a prolongação costumeira das festividades carnavalescas até depois do primeiro domingo da quaresma, teria interditado a passagem pública pelas igrejas, quando esta sempre for utilizada para encurtar o caminho, teria, na época da peste, usurpado direitos que não lhe competiam e tentado enganar o povo, o rigor contra o clero teria sido excessivo. Gregório XIII rejeitou essas acusações como infundadas e recebeu Carlos Borromeu em Roma com grandes distinções. Em resposta a esse gesto do Papa, o governador de Milão organizou, no primeiro domingo da quaresma de 1579, uma indigna procissão carnavalesca pelas ruas de Milão, precisamente na hora da missa celebrada pelo arcebispo. Esse mesmo governador, que tanto guerreara contra o prelado e fomentara tantas hostilidades contra São Carlos, reconheceu seu erro apenas no leito de morte e teve o consolo da assistência do santo bispo na hora da agonia. O sucessor, Carlos de Aragão, duque de Terra Nova, viveu sempre em paz com a autoridade eclesiástica. O arcebispo gozou desse período pacífico por apenas 2 anos. Quando, em outubro de 1584, retirou-se como de costume para realizar os exercícios espirituais, teve diversos acessos de febre. Carlos não deu a devida importância ao quadro e costumava dizer: um bom pastor de almas deve saber suportar 3 febres antes de se deitar. Os acessos renovaram-se e consumiram as forças do arcebispo. Provido dos santos sacramentos, expirou no dia 3 de novembro de 1584. Suas últimas palavras foram: "Eis-me aqui, Senhor, vou já." São Carlos Borromeu havia atingido apenas 46 anos de idade, e sua morte foi profundamente lamentada. Para evitar uma inscrição pomposa em sua lápide, havia determinado em testamento que lessem as seguintes palavras em seu túmulo: Carlos, cardeal, com o título de Santa Praxedes, arcebispo de Milão, recomenda-se a oração fervorosa do clero, do povo e das mulheres piedosas, e em vida, escolheu este monumento para si. Paulo V o canonizou em 1610, fixando sua festa para o dia 4 de novembro. Reflexões. São Carlos empregou todos os rendimentos de seu cargo episcopal para a glória de Deus e o benefício dos pobres. Esse traço característico de sua vida lhe valeu ainda mais a admiração e gratidão dos homens do que se tivesse gasto seus bens com parentes e amigos, em construções luxuosas, festas e vaidades, como fizeram outros representantes do mesmo estado antes e depois dele, de cuja memória a história apenas guardou os nomes. Que mérito teria tido São Carlos, se tivesse imitado o exemplo de outros que fizeram mau uso das riquezas? Para quantos a fortuna material tem sido a causa da desgraça eterna? Diz São Leão: não só os bens espirituais, como também os materiais, vêm de Deus, que pedirá rigorosas contas de sua administração. Os bens, tanto estes como aqueles, não são propriedade nossa, mas Deus nos os confia para que, distribuindo-os prudentemente, não nos sirvam de ocasião para pecar e de condenação eterna. Santos do martirológio romano cuja memória é celebrada hoje. Em Vechen, na Normandia, o sacerdote mártir São Claro, que morreu vítima do ódio de uma mulher, cujas propostas indignas havia repudiado. Ele é invocado contra doenças dos olhos. A memória dos santos Filólogo e Pátrobas, discípulos de São Paulo. Em Serfroide, São Félix de Valois, um dos fundadores da Ordem dos Trinitários. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Oração das Laudes.
Deus eterno e todo-poderoso, que concedestes a São Carlos a graça de guiar com zelo a Igreja de Milão e de buscar incansavelmente o bem das almas, dai-nos, por sua intercessão, a graça de perseverar no serviço da Igreja e na prática da caridade. Amém.